Olá para todos, vamos continuar nossos estudos. Hoje nós estudamos o sistema de coordenadas no espaço. Então, o sistema de coordenadas no espaço é uma dupla que contém um ponto O, que se chama origem, e uma base B de vetores E1, E2, E3, e tudo isso junto se chama sistema de coordenadas. Então, para que serve o sistema de coordenadas? Nós sabemos somente agora o que significa coordenadas de vetor. E ainda não introduzimos o que significam coordenadas de um ponto. Então, sistema de coordenadas, que nós definimos agora, permite definir o que é coordenadas de um ponto. Então, como funciona? Temos um ponto que se chama origem, ele é fixo ou para todos. Então, vamos imaginar um ponto P. Podemos construir um vetor, OP, com começo no início, com início no ponto O e fim no ponto P. Então, esse vetor pode ser decomposto pela base B. E esse vetor vai ter coordenadas α1, α2, α3. Então, essas coordenadas se chamam coordenadas de um ponto. Então, podemos demonstrar muito fácil que essas coordenadas são únicas. Essa tripla é única para cada vetor, porque essa B é uma base. Então, mais uma vez, O é um ponto que é fixo para todos e P um ponto variável. E usando nossa base, podemos construir essa decomposição do vetor OP, que depende somente de ponto P. E vamos ter uma tripla de coordenadas que se chamam coordenadas de ponto P. Então, logo obtemos uma relação entre coordenadas de ponto e coordenadas de vetor. Se temos dois pontos, podemos demonstrar isso como se fosse um teorema. Então, se temos ponto A com coordenadas A1, A2, A3 e ponto B com coordenadas B1, B2, B3, então podemos demonstrar a partir da nossa definição que a vetor AB tem coordenadas B1 menos A1, B2 menos A2, B3 menos A3. Por quê? Vamos demonstrar. Então, temos um ponto O, vetor A. Ponto A aqui e ponto B aqui. Esse vetor tem coordenadas A1, A2, A3. Esse vetor tem coordenadas B1, B2, B3. Então, esse vetor AB, na verdade, é AB, é a diferença de dois vetores. É vetor OB menos vetor OA. Então, daqui obtemos nossa relação. Agora, depois de nós introduzirmos coordenadas de um ponto, começa mesmo geometria analítica. Então, agora podemos considerar algumas superfícies e falar sobre as equações dessas superfícies. O que significa uma equação de uma superfície? Então, equação é uma equação que depende de três variáveis, x, y e z. E ela tem propriedade principal da equação. Então, cada ponto que está nessa superfície, ou falando mais geralmente, podemos falar de
na superfície, um conjunto de pontos no espaço. Então, cada ponto de conjunto de um conjunto de pontos de espaço dado tem 3 coordenadas. Essas coordenadas têm que satisfazer a equação desse conjunto. E ao contrário, qualquer uma tripla de 3 números reais que satisfazem a nossa equação, eles têm que pertencer ao nosso conjunto. Então, nesse caso, essa equação se chama equação do conjunto de pontos. O conjunto pode ser qualquer. Então, mas agora vamos considerar algumas propriedades interessantes. Então, primeiro, ponto médio de um segmento. Então temos A com coordenadas x1, y1, z1, B x2, y2 e z2. E agora vamos dar a fórmula do ponto médio de segmento AB. M é médio de AB. Então, M tem coordenadas x1 mais x2 sobre 2, y1 mais y2 sobre 2, z1 mais z2 sobre 2. Por quê? Mostrar isso é muito fácil. Temos 2 pontos A e B. A, B. Aqui ponto médio M. Podemos escrever AB é igual Não. Precisamos de primeiro introduzir coordenadas de ponto M. Então, ponto M é igual, vamos falar x, y, z. Então, a M é igual x menos x1, x menos y menos y1, z menos z1. E vetor MB x2 menos x, y2 menos y, z2 menos z. Então, muito claro que esses vetores são iguais. E por isso temos que igualar essa coordenada a essa coordenada a essa coordenada a essa. Então vamos ter essa fórmula. Resolvendo as 3 equações em relação ao x, y e z. Então vamos considerar um exemplo. Temos pontos A, 2, 1, 3 e B, 4, 1, menos 1. Ponto médio desse segmento é 2 mais 4 sobre 2, 1 mais 1 sobre 2, 3 menos 1 sobre 2 é 3, 1, 1. Então, o sistema de coordenadas no espaço permite para nós fazer muitas coisas. E ainda melhor quando esse sistema de coordenadas no espaço contém a base, ou depende de uma base.
E essa base é ortonormal. Neste caso, o sistema se chama também ortonormal. E como base ortonormal é muito mais confortável para nós do que qualquer outra, então sistema ortonormal de coordenadas no espaço também é melhor, ortonormal é melhor do que qualquer outra. Então, agora vamos falar sobre a equação de uma reta. Então, vamos imaginar uma reta. Pontos A, ponto dado, e ponto P é ponto variável do que nós precisamos encontrar coordenadas. Então, o que significa encontrar a equação de uma reta? Encontrar coordenadas de qualquer ponto variável. Então, vamos falar que ponto P tem coordenadas x, y e z, e ponto A tem coordenadas x0, y0, z0, e vetor V tem coordenadas Vx, Vy e V0. Então, por que o vetor está aqui? Porque para determinar uma reta, precisamos de um ponto por onde passa essa reta e um vetor. Ponto é dado através de suas coordenadas e vetor dado também com suas coordenadas. Então, como encontrar coordenadas? Então, vamos imaginar vetor AP é x menos x0, y menos y0, z menos z0. Esse vetor, aqui x0, y0 e z0 são números fixos, que são coordenadas do ponto A, e x, y, z são variáveis. Então, esse vetor AP tem que ser paralelo ao vetor V. Como podemos escrever isso? Podemos escrever a coisa seguinte: AP é igual a lambda V. Essa coisa se chama equação vetorial de uma reta. Então, esse vetor é variável, que depende do ponto A. E essa lambda se chama parâmetro. Esse lambda também é um número real variável. E V é vetor fixo, que se chama aqui vetor diretor. Mas a gente pode escrever um pouco mais em detalhes. Então, temos x menos x0, y menos y0, z menos z0 é igual lambda vx, lambda vy, lambda vz. E daqui temos um sistema de equações lineares. Temos x é igual a x0 mais lambda vx, y é igual a y0 mais lambda vy, e z é igual a z0 mais lambda vz. Então, o que temos aqui? Aqui temos x, y, z são variáveis, que são coordenadas de ponto variável. x0, y0, z0 são números fixos, que determinam o ponto A. Vx, Vy e Vz são números fixos, que determinam o vetor V. E lambda é um parâmetro.
Então, na verdade, temos três equações da reta e essas equações se chamam equações paramétricas. O nome é porque lambda é parâmetro. Então, agora vamos dar um exemplo. Encontrar uma equação de uma reta que tem vetor diretor V é igual a 1 menos 2, 3 e A vetor 1, 2, menos 1. Então, ponto A tem coordenadas 1, 2, menos 1. Então, podemos escrever logo. X é igual a 1 mais y é igual, z é igual. Aqui temos coordenadas de ponto A, 2 menos 1. E aqui coordenadas de vetor V multiplicados por parâmetro lambda, menos 2 lambda, mais 3 lambda. Então, como funciona isso? Funciona da forma seguinte. Para encontrar um ponto na reta, temos que substituir lambda por um número. Então, quando lambda assume todos os valores reais, essas três coordenadas vão ser coordenadas de um ponto que está na reta. Então, esse ponto vai correr a reta. Então, essa equação da reta não sempre é única. Melhor falar, é sempre não única. Então, por exemplo, vamos considerar um exemplo 2. Temos dois pontos, A e B. 1, 2, menos 1. E ponto B, 2, 1, 3. Temos que encontrar a equação da reta que passa pelos estes pontos. Então, primeiro temos que encontrar vetor diretor. Então, como esses pontos pertencem à reta, então vetor de AB é vetor diretor. Então, AB é 1 menos 1, 4. E reta pode ser escrita com equações x, y, z é igual. Aqui, ponto A, 1, 2, menos 1, mais lambda, menos lambda, e mais 4 lambda. Nós escolhemos ponto A para escrever essas equações. Mas a gente pode escolher ponto B e vamos ter uma outra equação da mesma reta. Então, x, y, z é igual a 2, 1, 3, mais delta, menos delta, mais 4 delta. Por que aqui delta? Porque os parâmetros lambda e delta são diferentes. Então, cada ponto. Então, como funciona essa equação? Temos um ponto e temos esse sistema de equações. Então, para cada ponto temos um valor do parâmetro lambda nesse ponto. Mas aqui, para cada ponto, vamos ter também valores de parâmetro delta. Mas em um ponto,
lambda não é igual a delta. Não é obrigatoriamente igual a delta. Então, essa reta é parametrizada. Em cada ponto, nós temos um valor de parâmetro. Escrevendo essas equações, temos um valor de parâmetro no mesmo ponto e nessas equações vamos ter um outro valor de parâmetro nesse ponto. Mas na verdade são iguais. Não são iguais. Porque quando aqui é 0, vamos ter um ponto 1, 2, menos 1. E quando delta é 0, vamos ter ponto 2, 1, 3. São diferentes. E agora vamos escrever um outro vetor diretor. Nós podemos escolher qualquer vetor diretor. Por exemplo, o vetor V, que é igual a menos 2AB. Esse vetor também vai ser paralelo à reta. Por isso vai ser também vetor diretor. Então, neste caso, equações vão ser seguintes. X, Y, Z igual 1, 2. Escolhemos ponto A menos 2 alfa mais 2 alfa. Esse vetor é o seguinte: 2 menos 2, 2 menos 8 mais menos 8 alfa. Então, vamos um pouco trabalhar com essa equação. Vamos de novo à equação x é igual a x0 mais lambda vx, y é igual a xy0 mais lambda vy e z é igual a z0 mais lambda vz. O que podemos fazer? Podemos excluir nossa lambda. Então vamos ter lambda é igual a x menos x0 sobre vx. Vamos imaginar agora que vx, vy e vz todas são não zero. Então lambda é igual a y menos y0 vy e lambda é igual a z menos z0 vz. Como essas lambdas são iguais, podemos escrever na forma seguinte: x menos x0 sobre vx é igual a y menos y0 sobre vy é igual a z menos z0 vz. Essa equação, mas na verdade não é uma equação, são duas equações. Essa é igual a essa, é a primeira equação, assim. E a segunda equação é essa igual a essa. Então, essas equações se chamam equações na forma simétrica. Às vezes são mais confortáveis porque aqui não tem parâmetro. E às vezes isso é melhor, trabalhar sem parâmetro. Mas o que vai acontecer se Vx é zero? Então, se Vx, por exemplo, é zero, então neste caso vamos ter x igual a x. Então, se, por exemplo, Vx é zero, então escrevemos x é igual a x0 e aqui y menos y0
Vy é igual Z menos Z0 Vz. São duas equações na forma simétrica também. O que vai acontecer se Vx é zero e Vy é zero? Neste caso, vamos de novo ter x é x0, y é y0. Mas o que vai acontecer com z? Então, a qual valor temos que igualar esse z menos z0 Vz? Na verdade, quando aqui não temos lambda, aqui nestas equações, z pode assumir qualquer valor. Então, não precisamos escrever ele. Então, vamos ter somente duas equações. Sempre temos duas. E agora vamos considerar exemplos. Temos A igual 1, 2, menos 1. B é igual 2, 1, 3. E construir as equações na forma simétrica. Então, diretor AB é igual 1, menos 1, 4. Equações na forma simétrica são as seguintes: x menos 1 sobre 1 é igual, usamos o ponto A aqui, y menos 2 sobre menos 1 é igual z mais 1 sobre 4. Equações na forma simétrica. Agora, V. Outro exemplo. V é igual 0, 1, 8. E A é 1, menos 1, 1. Então, neste caso, vamos ter x é 1. Porque aqui é 0, logo escrevemos x é 1. E aqui, y mais 1 sobre 1 é igual z menos 1 sobre 8. E agora, V, vamos imaginar que vetor V tem 0, 0, 1. Ponto A, 1, 2, 4. E precisamos escrever equações na forma simétrica. Então, x é 1, y é 2. Aqui, 0, aqui 0 também. E só isso. Z é qualquer. Então, podemos escrever Z igual lambda, mas é a mesma coisa que é falar que é qualquer. Vamos continuar. E agora a gente estuda posições relativas de duas retas. Então, qual é posição relativa? O que significa isso? Então, retas podem ser paralelas, podem coincidir, podem ser concorrentes e podem ser reversas. Então, o que significa reversas? Que não estão em um plano e não têm pontos em comum. O que são concorrentes?
duas retas que têm somente um ponto em comum. E retas paralelas que estão em um plano e não têm pontos em comum. Então, como nós podemos distinguir todas essas situações? Então, retas paralelas. É claro, se retas são paralelas, então logo temos vetores diretores dessas retas são paralelas. Então, aqui pode ser também duas situações. Quando vetores são paralelos. Pode ser que essas retas são paralelas e não coincidem, mas podem coincidir. Se nós obtemos em um lugar que vetores são paralelos, então temos que testar essas retas se elas coincidem ou não. Como fazer isso? Temos que considerar um ponto de uma reta e verificar se esse ponto pertence à segunda reta. Então, como é? Então, vamos escolher um ponto em uma reta e vamos ver se coordenadas desse ponto satisfazem a equação da segunda reta. Então, se não, já é suficiente para afirmar que essas retas não são coincidentes. Se sim, então eles são coincidentes. Sempre suficiente quando vetores temos paralelos, é suficiente verificar somente um ponto. Se esse é este ponto comum, então retas paralelas. Retas são perpendiculares. É claro, quando eles são perpendiculares, vetores também são perpendiculares e produto interno desses vetores é zero. Falando em geral, podemos afirmar que ângulo entre duas retas sempre é igual ao ângulo de vetores. Então, e mais uma situação, retas concorrentes. Vamos imaginar que temos duas equações paramétricas, dois sistemas de equações paramétricas de duas retas. Como verificar se eles têm um ponto em comum? Então, temos que construir esse sistema fazendo a união de dois sistemas. Então, aqui nesse sistema, x, y e z são variáveis. Delta e lambda também são variáveis, são parâmetros. Eles são variáveis. E todas as letras restantes são números fixos. Então, se esse sistema tem esse sistema é de 6 equações e de 5 variáveis x, y e z, e delta e lambda são variáveis. Então, se esse sistema tem uma solução, então essas retas são concorrentes, mas pode ser também número infinito de soluções se elas coincidem, essas retas. O que vai acontecer se o sistema não tem nenhuma solução? Significa que retas não têm ponto em comum, mas podemos classificar duas situações. Primeira situação, se essas retas são reversas, e segunda situação, que elas são paralelas. Então, depois, se nós obtemos a situação quando esse sistema não tem solução, temos que verificar essa condição. Se vetores são paralelos, então essas retas são paralelas. Se não são paralelos, essas retas são reversas. Então, vamos considerar um exemplo. Então, escrever as equações da reta R, que passa por ponto A, é igual a 1 menos 2, 3, e é paralela à reta R. É paralela à reta L, x menos 4, 2 é igual a y menos 45,
sobre 7 e aqui z sobre menos 1. Então, reta passa pelo este ponto e é paralela a essa reta. Então, como retas são paralelas, podemos logo afirmar que vetores diretores dessas retas são iguais ou são paralelas. E podemos falar que esse é o vetor diretor da nossa reta que precisamos encontrar. Então, vetor diretor é 2, 7, menos 1. E podemos escrever a equação logo x menos 1 sobre 2 é igual y menos mais 2 sobre 7 e é igual z menos 3 sobre menos 1. É a equação da reta que satisfaz nossas condições. Segunda, precisamos verificar se duas retas são concorrentes. Retas dadas pelas equações delas. Então, primeira equação R, o sistema de equações x é igual a 2 mais lambda, y é igual a lambda, z é igual a 3 mais 2 lambda. E a reta L, temos x é igual a menos 3 mais 2 delta, y é igual a 1 menos delta, z é igual a menos 1 mais delta. São sistemas de equações de duas retas. Então temos que construir sistema comum. X é igual a 2 mais lambda, y é igual a lambda, z é igual a 3 mais 2 lambda. De novo, x é igual a menos 3 mais 2 lambda, delta aqui. Y é igual a 1 menos delta, z é igual a menos 1 mais delta. Então, vamos resolver este sistema. Então, primeiro vamos excluir os parâmetros, porque precisamos encontrar só um ponto. Vamos excluir parâmetros. Então, parâmetro é y. Então, temos x é igual a 2 mais y. Aqui, lambda é y. Aqui, z é igual a 3 mais 2y. Aqui vamos excluir delta também. E vamos usar essa equação. Delta é igual a z mais 1. E vamos ter delta é igual a z mais 1, x menos 2z é igual a menos 1 e y mais z é 0. Agora temos 3 variáveis e 4 equações. Agora vamos usar essa. Substituir z por todos, y por todos os lugares por menos z. Então temos aqui y é igual a menos z, x menos y é igual a 2, z mais 2z é igual a 3, x menos 2z é igual a menos 1. Resolvendo isso, temos x é 1, y é menos 1, z é 1. Então, encontramos o ponto de interseção dessas retas. As retas são concorrentes. Agora vamos resolver um outro exercício, mesma questão. Temos que verificar se as retas são
concorrentes. Então, x é igual a lambda, y é igual a 1 menos lambda, z é igual a 1 mais 2 lambda. E segunda reta, x é igual a 2 menos delta, y é igual a delta, z é igual a 2 mais delta. Então construímos o sistema. X é igual a lambda, y é igual a 1 menos lambda, z é igual a 1 mais 2 lambda. Aqui x é igual a 2 menos delta, y é igual a delta, z é igual a 2 mais delta. Então, excluindo os parâmetros, vamos ter x mais y é 1, menos 2x mais z é 1, x mais y é 2, menos y mais z é 2. Podemos resolver mais. Por exemplo, podemos escrever z como uma função de y. Aqui vamos substituir em todos os lugares. E, na verdade, vamos obter uma contradição. Por quê? Porque já temos uma contradição. X mais y é 1 e x mais y é 2. Não pode ser. Por isso, o sistema não tem soluções. Então, o sistema não tem soluções. Se chama incompatível. Mas aparecem duas situações, ou duas alternativas, ou retas são reversas, ou retas são paralelas. No caso, como verificar? Então, se nessa situação, se essas vetores diretores são paralelas, então retas paralelas. Então vamos verificar. Primeiro diretor é 1, menos 1, 2. Segundo vetor é menos 1, 1, 1. Claro que não são paralelos, porque as coordenadas não são proporcionais. Então, temos aqui as retas reversas. E mais uma coisa para considerar hoje é distância entre duas retas. Então, o que significa distância entre duas retas reversas? É comprimento de um perpendicular comum para essas retas. Ele sempre existe. E distância entre duas retas concorrentes é zero. Distância entre duas retas paralelas também é comprimento de um perpendicular comum. Então, como fazer isso? Como encontrar essa distância se as retas dadas pelas equações delas? Então, na verdade, vamos considerar depois de fazermos estudo de plano. Então, nesse caso, vamos ter uma fórmula, mais uma fórmula. Mas agora vamos também resolver esse problema. A coisa é a seguinte, aqui temos V1, vetor diretor da primeira reta, e V2, vetor diretor da segunda reta. Então, esse segmento é perpendicular aos dois vetores. Então, é claro, como nós já sabemos, o produto vetorial, que é perpendicular a dois vetores. Então, temos esse vetor, vamos falar T. Esse vetor T podemos escrever que é V1, V2. E agora, vamos escolher quaisquer dois pontos. Um ponto em uma reta e outro ponto na outra reta. Então, temos A1 e A2. Podemos escrever esse vetor
podemos como escrever esse vetor como uma função dos parâmetros. E porque nós temos equações da reta. E quando esse vetor vai coincidir, então podemos mover, deslocar esses pontos A1 e A2. Então esse vetor, um ponto desse segmento em uma reta e outro ponto na outra reta. Então, quando esse vetor vai coincidir com a distância, quando ele vai ser paralelo a vetor t. Então, vamos considerar um exemplo. Temos duas retas. Como já encontramos, as retas do exemplo anterior são concorrentes. Y é igual a 1 menos lambda, z é 1 mais 2 lambda. E segunda reta, x é igual a 2 menos delta, y é igual a delta, z é igual a 2 mais delta. Então, A1, ponto A1 é lambda 1 menos lambda 1 mais 2 lambda. Ponto A2, nessa reta, 2 menos delta, delta, 2 mais delta. E vetor A1, A2. Dois menos delta menos lambda, delta menos mais lambda menos 1, delta menos 2 lambda mais 1. Então, a gente encontrou o vetor. Agora vamos encontrar o vetor t. T é igual ao produto vetorial dos vetores diretores 1 menos 1, 2. 1 menos 1, 2. Aqui menos 1, 1, 1. Menos 1, 1, 1. Então, vou contar logo. Menos 3j. E agora vamos colocar a condição que t é paralelo a este vetor. Então, A1, A2 é alfa t. E é igual a menos 3 alfa menos 3 alfa, 0. Então, esses vetores têm que ser iguais. Temos sistema 2 menos delta menos lambda é igual a menos 3 lambda, menos 3 alfa. Delta mais lambda menos 1 é igual a menos 3 alfa. E delta menos 2 lambda mais 1 é 0. Temos que resolver esse sistema em relação a lambda e delta e alfa. Então, esse sistema ela tem soluções ou não tem? Quando ela pode não ter soluções? Se essas retas são concorrentes, sempre tem soluções. Pode ser que essas retas são paralelas, mas neste caso, esse produto vetorial ele é 0, porque os vetores são paralelos. Então, se nós já temos esse produto, então significa que esse sistema tem soluções obrigatoriamente. E se ela não se retas não são concorrentes, então caso eles são concorrentes, esse sistema não vai ter soluções. Então, resolvendo esse sistema, eu já resolvi esse sistema, temos
alfa é igual a menos 1/6, delta lambda é 1/2 e delta é 0. Então, temos valores de parâmetros para ponto e para esse vetor A1, A2. Substituindo esses parâmetros nas equações das retas, temos A1. Aqui substituímos lambda nessa equação. Temos 1/2, 2. E A2 substituímos delta nessa equação. Temos 2, 0, 2. E já encontramos o comprimento do segmento A1, A2. É 2 menos 1/2 quadrado mais 0 mais 1/4. 1/2 quadrado mais 0 quadrado é raiz de 10 sobre 2. É a resposta final. Distância entre duas retas. Então, na aula seguinte vamos estudar plano e posições relativas de plano e reta. E vamos ter somente mais uma aula de cônicas. Tchau, tchau.